o pet, é 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 o pet. E aí, turma, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Rafael Alves para mais um vídeo do nosso canal. Atividade complementar Sociologia. Terceiro ano, Ensino Médio, volume 2, semana 7. Diversidade cultural. Fazendo uma reflexão dentro da semana 5 do PET do volume 2, do terceiro ano, vamos fazer aqui uma reflexão sobre diversidade cultural. Para iniciarmos nossa leitura e nossa reflexão, partimos de um olhar sobre a ideia de nós e os outros. Quem seria nós e quem seria os outros? Envolve aqui uma reflexão, um exercício de leitura sociológica, antropológica, de observar as diversidades sociais e culturais no nosso meio. Quando falamos sobre diversidade cultural, diz respeito às distintas maneiras segundo as quais sociedades e grupos sociais se organizam e se relacionam entre si e com a natureza. Dessa forma, percebemos que nossa sociedade, o meio social que estamos inseridos, já existe essa diversidade, e se a gente vai analisar todo o planeta, a gente tem ainda uma diversidade maior. A partir de filmes, viagens, séries, a gente percebe essas diversidades. É muito comum a gente, às vezes, deparar com situações bem diferentes das nossas quando estamos assistindo um filme ou quando estamos viajando. Então, nessa questão, a gente consegue fazer um exercício a partir desse olhar que a arte, que as viagens, que esse capital cultural nos promove quando percebemos o outro. O outro seria aquele que tem características culturais diferentes das nossas, que envolve fatores desde a linguagem, comportamentos, costumes, crenças, culinária, a arte, tudo isso a gente vai percebendo nessas diversidades. E aqui a gente percebe que tantas são as culturas quanto são os povos, os grupos sociais e as etnias existentes. Mas é importante também entender que, para além da diversidade cultural, existe aqui as relações entre as culturas que são geralmente marcadas pelas desigualdades, onde nós temos aqui várias leituras críticas dos conflitos sociais, também da construção de superioridade ou inferioridade sobre uma questão cultural, que a gente também já discutiu sobre esses assuntos. Por isso, a gente tem que fazer aqui várias leituras críticas sobre essa questão. Falar sobre as interações culturais que intensificaram diante um processo histórico de dominação e migração, entre outros, que implica difusão e reconfiguração da cultura, tendo aqui traços ou manifestações culturais específicas, a gente vai percebendo um conflito também das relações sociais, um conflito diante as diversidades culturais presentes naquele meio. O Brasil é um grande exemplo sobre isso. O Brasil é um país de pluralidade cultural intensa e que tem também grandes conflitos sociais, que envolve religião, que envolve pertencimento cultural, que envolve fatores como racismo, a xenofobia. A gente vai percebendo essas leituras no nosso contexto. Mas é importante também compreender que diante dessa troca de conhecimento, essa troca diante das diversidades, a gente gera novas formas de identidade cultural, onde a consciência de pertencer a determinado grupo social está aqui associado diante caracteres comuns de gênero ou de origem étnica, seja por interesses específicos, profissionais, atividades realizadas, crenças e costumes semelhantes. Temos aqui um aproximar entre os indivíduos em determinada sociedade. E, nesse sentido, a identidade cultural é aquela que marca características de um grupo social que partilham ideia, valores, costumes e comportamentos formados ao longo da sua história. Tendo aqui a identidade cultural de um grupo como algo extremamente importante para o seu reconhecimento social e político, assentando-se na ideia de representações sociais. É o que a gente vai perceber, principalmente falar sobre essa identidade, nessa questão do pertencimento de quem sou eu, enquanto esse sentido de nós. Por isso, refletir nós e os outros é refletir as diversidades que existem na sociedade, um processo que houve de interação cultural, seja por pontos críticos, como os conflitos que geraram nessa interação, seja também pela construção de uma nova identidade cultural, que nós temos aqui uma questão de vários pertencimentos ao mesmo tempo. Temos aí
o pertencimento a culturas diversas no nosso país, de diversas formas, como, por exemplo, o funk carioca, que se espalha para o resto do país, como também o próprio samba. Temos aí a música sertaneja, que antes era mais presente no interior, está mais presente nas capitais do país. Isso mostra essa diversidade e essas interações, que reformula a identidade cultural. Mas, como leitura importante para a gente compreender ainda mais sobre o sentido de nós e os outros, precisamos desconstruir o etnocentrismo, que a gente mencionou na aula 5 do PET. Falar sobre o relativismo cultural é trazer uma visão de combate a essa questão do estereotipo do etnocentrismo sobre o outro. E trazendo essa leitura do campo antropológico aqui, a gente traz essa reflexão e essa análise sobre aquele que é diferente de nós, fundada no relativismo cultural. Relativizar culturalmente significa que, ao falarmos sobre outros povos e grupos, precisamos, antes, nos indagar. Primeiro, como concebemos a sociedade da qual fazemos parte. Segundo, porque outros povos e culturas seriam definidos como primitivos ou arcaicos, ou civilizados ou não, e quais parâmetros seriam utilizados para tal definição. E, por fim, uma classificação desse tipo seria adequada ou tendenciosa? Ela serve a outros interesses? Esses questionamentos são importantes porque, para a gente começar a entender que por trás de um processo etnocêntrico, existem fatores ideológicos de posicionamentos de grupos dominantes diante de uma visão para sobre os grupos dominados. Essa é uma reflexão que a gente tem que trazer muito crítica. O relativismo cultural ele é fundamental para quebrarmos preconceitos da sociedade, desde o racismo, a questão do machismo, homofobia, que são partes dessa construção cultural ideológica, que a gente tem que fazer uma crítica social sobre elas. Como essas ideologias marcadas da cultura dominante, que promoveram esses fenômenos, como o racismo, estão presentes na nossa sociedade. É trazer aqui a leitura do grande antropólogo franco-belga Lévi-Strauss, que contribuiu com a compreensão da diversidade cultural e dos problemas decorrentes de uma visão parcial e etnocêntrica das culturas. E entra aqui um papel fundamental no olhar antropológico, sociológico, no olhar das ciências sociais, que é o reconhecimento da alteridade, por meio de contato com outras culturas, levando à compreensão das diferenças e à tolerância. Além disso, é o primeiro passo para desnaturalizar e ver com outros olhos aspectos da nossa cultura. Falar de alteridade é compreender que indica a condição daquilo que é diferente, distinto, ou seja, observar o outro, mas não no seu olhar, não na sua cultura, mas ao observar o outro dentro das diferenças, dentro da realidade do outro. É uma forma, inclusive, de desconstruir os preconceitos para compreender as diversidades que a sociedade nos oferece. Atividade. O Brasil é reconhecido por abrigar grande diversidade cultural, em razão de seu processo de colonização, dos movimentos migratórios internos e externos, do tamanho de seu território e das diferenças regionais, entre outros fatores. Pesquise e elabore uma síntese sobre os costumes, as tradições, as influências e contribuições das etnias que povoaram o país, especificamente a sua região, seja cidade ou estado, procurando identificar traços dessas culturas e o contexto histórico e geográfico em que se insere. Então, aqui vocês vão fazer um exercício de reflexão da construção da diversidade cultural em nosso país, especificando as nossas regiões, seja aqui o norte de Minas, seja o território mineiro, mas trazendo essas várias etnias que construíram o povo e a cultura do Brasil. Então, pessoal, peço a vocês, fiquem atentos a novos vídeos do canal. São videoaulas voltadas ao Plano de Estudo Doutorado oferecido pela Secretaria de Educação de Minas Gerais, onde teremos aí o objetivo de fazer essa interação à distância entre professor e estudante, nessa proposta de transmitir o conhecimento das ciências sociais da nossa sociologia. Peço também a vocês que já inscrevam-se aí no canal, ative o sininho de notificação, deixe o like ou dislike e também deixe seus comentários. Desde já, muito obrigado e até a próxima.